Um grande problema para quem nasce no Evangelho desde criança é ele se arrepender, é ele ter aquele dia se achar um pecador e que precisa da misericórdia de Deus. É muito difícil pessoas que já nascem no berço cristão ele ter esse dia e pedir perdão para Deus, se humilhar, chorar e sentir o peso do pecado. Porque acontece muito que as pessoas pecam e param de pecar, mas ela nunca resolveu o problema do arrependimento, o problema de chegar diante de Deus, de quem ele tanto insultou, tanto agravou a santidade de Deus. Então nós devemos ter pelo menos um dia na nossa vida, durante toda a nossa vida, para nós nos arrependermos. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos rasgar o nosso coração, rasgar mesmo, se humilhar diante dele. Tem um texto da palavra que eu quero compartilhar, está aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 26. Esse texto aqui é muito pouco explicado e é pouco lido também, porque é um texto que ele vai além da nossa imaginação. É um texto que as pessoas às vezes nem acreditam ou então tentam minimizar ele, mas ele está aqui. Como todos os outros textos, ele tem um peso muito grande, um peso de uma grande responsabilidade. Está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26, que diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Desculpa. E tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui está dizendo que às vezes nós já estamos muito bem esclarecidos acerca do pecado, mas sabe que é errado, mas a nossa vontade, nós voluntariamente continuamos a pecar. Isso aqui é um texto que diz para aquelas pessoas que já têm conhecimento da verdade. Quando nós temos conhecimento da verdade, a gravidade da ofensa para com Deus é muito maior daquele que não tem, com toda certeza. E no texto abaixo, fala do resultado, da gravidade, mas uma certa expectação horrível de juízo. Nós não sabemos a dimensão do resultado do pecado voluntário. E às vezes as pessoas, o pessoal vai pecando, e depois se arrepende, mesmo sabendo da verdade. Olha, isso é um grande perigo para as pessoas fazerem isso. Conheço pessoas que pecaram voluntariamente, depois de ter conhecido o pleno conhecimento da verdade, e depois elas não conseguiram mais obter o perdão. Por que elas não conseguiram obter o perdão? Porque eles entraram no outro texto lá de Provérbios, que diz que foram sempre advertidos, sempre avisando, mas elas não quiseram parar de pecar, não quiseram ter a misericórdia de Deus. Então, meu ouvinte desta palavra, se você parou de pecar, mas você já resolveu os teus pecados que ficaram para trás, por exemplo, tem muitas pessoas que devido à doença ou à velhice, eles não têm mais aquela força para cometer um determinado tipo de pecado, mas também elas nunca pararam um dia para se humilhar diante de Deus, chorar a sua miséria e se arrepender mesmo
de verdade. Apenas pararam e acham que está tudo bem, porque está correndo tudo bem na vida dela. Isso não é verdade. Isso é muito perigoso. Quando chegar lá na frente, no final da vida, ela vai ter uma grande surpresa, exatamente por causa desse texto do versículo 26 de Hebreus 10. E a palavra de Deus fala também no versículo 32 que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Imagine, você está afrontando um Deus, o maior ser do universo. Você não está afrontando qualquer autoridade dessa terra. Se ele deixou isso aqui para nós, nós devemos tomar muito cuidado e ficar estarrecido com isso, porque o pecado voluntário, você vai até naquela divisa, vou ou não vou, é muito perigoso. Eu já vi muitos pregadores, eles amenizar isso aqui. Não, Deus é misericordioso, mas ele também é justiça e juízo. Por isso que aqui no livro de Provérbios ele é muito claro, ele deixa claro esse tipo de pessoa que brinca, que prefere atender às suas vontades, mesmo sabendo que Deus não quer aquilo. Olha aqui, Provérbios capítulo 1, versículo 24. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Tá vendo? Eu conheço pessoas que viveram uma vida ímpia, embora estivessem professando que estavam no caminho, mas nunca mudaram de vida, nunca quiseram se arrepender dos seus pecados. Aí quando eles entraram nesse texto aqui, ó, do 26, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Então, quando aconteceu a desgraça na vida deles, aí que eles abriram os olhos, mas é muito tarde, muito tarde. E às vezes a pessoa entra na eternidade com grande sofrimento. Nós conhecemos uma pessoa que recebeu o pleno conhecimento da verdade aqui do nosso, bem próximo de nós, foi esclarecida, mas aí preferiu continuar no pecado. E essa pessoa partiu para a eternidade em grande tormento, sofreu muito. E quantas pessoas não têm partido para a eternidade sofrendo sem obter o perdão de Deus? Às vezes Deus dá anos e anos de vida para ela se arrepender, e não acontece nada, e de repente ela cai enferma, ou acontece uma desgraça, aí ela vai cair em si, aí já é muito tarde. Por isso que esse livro aqui de Provérbios, do texto da palavra, foi escrito para nós tomar muito cuidado. E também aqui, igual eu li em Hebreus, esse texto da palavra, o nosso Deus mesmo avisando nós que nós não devemos o pecado voluntário, ter o pecado voluntário, aquele pecado que eu sei que Deus se aborrece, mas eu estou dizendo, erguendo meus punhos e minha fronte para Deus, dizendo que vou fazer isso sim, que ele não tem nada a ver comigo. Então isso é muito perigoso, né? Porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 29, quando eu estou fazendo isso, eu estou pisando o Filho de Deus, estou profanando o sangue da aliança e estou fazendo um agravo ao Espírito da graça. Sabe lá o que é isso? Você pisar o Filho de Deus, os seus pecados. Imagine você que tem filho, se você souber alguém que está judiando o seu filho, como que você vai ficar? Você vai virar uma fera, você vai para cima com tudo. É isso que esse texto está dizendo. Nós, com os nossos pecados, estamos pisando o Filho de Deus. Quando eu sei que já fui esclarecido a respeito daquilo, mas eu continuo. Então eu fico assim pasmo de ver pessoas que continuam no pecado, mesmo sabendo da verdade.
porque ele está pisoteando o Filho de Deus. E a palavra de Deus já fala aqui, igual eu já li no 31, horrenda coisa é você cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é nós estar debaixo da ira de Deus. Nós não temos ideia do que é isso. Não dá para ter ideia. Só dá uma vaga ideia quando você faz essa comparação de um ente querido seu, alguém está pisando, pisoteando, judiando dele. Aí você vai ter uma vaga ideia, mas não chega nem perto do que é nós ter por profano o sangue da aliança e ainda ficar fazendo desaforo para o Espírito da graça. O que é o Espírito da graça? É o Espírito de Deus que está tendo misericórdia. Não faça isso, não faça isso, vai te trazer problema, não faça isso. Está sendo gracioso te avisando e você está fazendo agravo, você está blasfemando. A blasfêmia contra o Espírito é exatamente isso aqui. O Espírito Santo, através da palavra, diga para você não fazer e você fala, eu vou fazer aquilo. E muitas pessoas, às vezes, dentro das igrejas, a palavra de Deus fala, não odeia seu irmão. Aí você fala, vou odiar ele. Não faça aquilo, vou fazer. Então, meu amigo, minha amiga, você que está vendo esse vídeo, se você já teve conhecimento da verdade e continua no pecado, eu te aconselho você agora, neste momento, não é amanhã, não é daqui a pouco, você se arrepender dos seus pecados e chorar amargamente. Quando eu me arrependi dos meus pecados, eu chorei muito diante de Deus, pedi perdão para Ele me perdoar. Agora você vai dizer, você nunca mais peca? Nós pecamos, mas é um pecado involuntário. Quando você viu, você já pecou. Mas aquele pecado que eu tenho tempo para escolher, tem aquele tempinho lá que se eu posso executar o pecado ou não, esse pecado é perigoso. Esse vai me levar à morte. Gostaria que você pensasse sobre isso.